a gente instala o Proxmox, geralmente duas coisas acontecem aí no nosso ambiente. Bom, a primeira coisa é que você vai perceber que quando você tenta acessar o ambiente pela primeira vez e depois que você coloca a confirmação de exceção, ele não aparece mais, tudo bem, mas você vai perceber que lá em cima, perto da barra de endereço, sempre vai ficar um xizinho informando que aquele ambiente não é seguro. A segunda é com relação à licença do subscription, ou seja, ele vai avisar para você que esse ambiente não tem uma licença válida na Proxmox. Esse segundo item gera muita confusão para quem está iniciando e eu vou tratar isso em uma próxima aula. No momento, eu queria que vocês vissem isso aqui. Quando você instala o ambiente, ele vai trazer aqui, perceba que eu coloquei o IP aqui, ó, HTTPS, porque o Proxmox funciona no protocolo HTTPS, botei o meu IP, 2.8006, que é o IP e a porta que está configurado no meu ambiente. Quando eu faço isso pela primeira vez, ou seja, quando eu acesso o meu ambiente pela primeira vez após a instalação, ou a primeira vez que eu uso um ambiente remoto, isso aqui também é muito importante. Se você for consultor ou você tiver prestando algum suporte em algum ambiente que você acesse pela primeira vez, é muito comum que esteja dessa forma. Que ao acessar o ambiente, você perceba que ele fala aqui, ó, essa conexão não é privada. Esse site pode ter sido passado. Esse site pode ter se passado por 92.168.68.50, ou seja, ele está repetindo o endereço aqui. Então, aqui é porque está no IP. Mas imagine se estivesse no DNS. Esse site pode ter se passado por pve01, arroba, ou ponto, e o seu domínio, tá? Então, o que, é que ele está falando? Ele pode ter se passado por esse outro servidor e pode estar tentando roubar suas informações pessoais ou financeiras. Isso aqui é muito importante porque o próprio navegador ele faz essa validação. Quem que faz essa validação junto ao navegador é o certificado. É a certificadora autorizada para dizer assim, ó, não, esse servidor aqui nesse DNS X é de fato quem ele está dizendo que é. Então, para que isso aconteça, a gente tem um certificado. Então, perceba que quando eu venho aqui, eu clico em mostrar mais detalhes, ele vai dizer que ó, o Safari, que é o navegador que eu estou usando, avisa que quando o site estiver com um certificado inválido, isso pode acontecer se o site estiver configurado incorretamente ou se o invasor tiver comprometido sua conexão. Isso aqui também é importante porque uma forma de garantir que você é através de uma validação, é através de um documento. Eu estou aqui sem minha identidade, mas paciência. Eu estou com o celular aqui. Como é que esse celular sabe que eu sou eu? Bom, quando eu abro aqui, ele me valida a biometria. E aqui ele vai destravar. Se outra pessoa tentar pegar meu celular a priori e tentar destravar, ele vai verificar e o Face ID não vai reconhecer, tá? Então, o Face ID no celular foi que verificou que eu, de fato, sou eu dono desse aparelho. Ou seja, eu estou autorizado a usar esse aparelho e ele garante que esse aparelho é meu, tá? Quando a gente fala de uma conexão web, a gente tem um conceito de autorizadores. Então, por exemplo, se eu vou acessar o meu ambiente pve01.projetoempresalivre.com.br, ele vai dizer, não posso te garantir que você de fato está acessando esse site que você quer. Por quê? Porque ele não possui um certificado válido no qual diga que ele é ele, né? Então, quando a gente usa um ambiente dessa forma, a gente pode, por exemplo, clicar aqui em ver o certificado, ele vai abrir uma caixinha do certificado e vai dizer que o certificado não é válido. Eu vou clicar aqui em visitar este site. Ele pergunta se eu quero acessar mesmo assim. Eu clico em sim e ele vai abrir o meu ambiente. Quando eu abro o meu ambiente, perceba que ele vai mostrar aqui a mensagem da licença não válida, tá? Então, isso é normal, a menos que você pague um licenciamento por processador para Proxmox, isso aqui vai aparecer para você. Caio, como é que é o licenciamento? Vou falar na próxima aula, mas não se preocupe. Diferente do VMware, todas as features você vai ter aqui no Proxmox sem licenciamento, porque o licenciamento da Proxmox é para suporte e não para features ou funções
ou interações e integrações. Tudo é 100% liberado. O que você paga a ela, se você quiser, que é opcional, é o suporte. Mas, se você está aqui e já é meu aluno, ouso dizer que no contexto Brasil, com as variáveis de Brasil, com o histórico que eu tenho desde que eu comecei o projeto de Empresa Livre, que eu comecei a ministrar sistemas de código aberto, você não precisa de suporte. Tá? Não porque você vai encontrar tudo nesse curso. Eu procuro sempre colocar o máximo de informação válida possível. Mas porque você tem fóruns, você tem parceiros, você tem comunidades disponíveis, você tem amigos que podem lhe auxiliar, você tem a própria documentação. Então você tem subterfúgios para poder não ir para o suporte pago, tá? Mas tudo bem. Vamos lá. Bom, então aqui eu tenho o meu PVE conectado. Se vocês clicarem aqui em cima, deixa eu ver como é que eu faço para aumentar aqui para vocês. Pronto. Se vocês clicarem aqui em cima, ó, no DNE, no IP, vocês vão perceber, por exemplo, deixa eu clicar aqui certinho. Aqui no cadeado, ele vai dizer aqui, ó, mostrar certificado. Deixa eu alterar essa tela aqui para vocês. Tá, por aqui ele não vai mostrar. Vamos fazer o seguinte. Esse é o meu ambiente, tá? Então vocês percebam que quando vocês for acessarem uma próxima vez, clicar em sair. Vou copiar só aqui o que eu precisei copiar. Vou entrar no Google, só para... Vou voltar aqui. Quando eu acesso novamente, ele não me questiona mais sobre o certificado. Por quê? Porque eu já criei uma exceção, eu já disse que eu já sei que aquele certificado não é válido e paciência, né? Bom, quando a gente vai para o ambiente real, deixa eu trazer para cá. Quando a gente vai para o ambiente real, disponível em uma cloud, percebam que eu tenho aqui em cima, ó, eu tenho um cadeadinho aqui, ó. Tá vendo? Lá perto do DNS, ele dizendo que o certificado não é válido, ou seja, tem um cadeado e tem uma exclamação, tá? Bom, eu vou acessar aqui o ambiente. Ele vai pedir uma autenticação de 2 fatores que eu configurei nesse ambiente. Deixa eu só pegar aqui. 384.320. Então façam isso, tá? Isso é bem interessante também, para que você tenha uma dupla autenticação aí no seu ambiente. Esse é o meu ambiente e vocês vão perceber lá perto do endereço DNS que eu tenho um cadeado com exclamação, tá? Então, isso está dizendo para mim que meu ambiente não é válido. Caio, qual a importância de eu ter um certificado? Poxa, se eu acesso a primeira vez e ele vai me dizer que esse certificado não é válido, que esse ambiente não é confiável, mas eu sei que aquele DNS e aquele IP é o que de fato eu quero, é só eu clicar em exceção e não vai aparecer mais para mim e paciência, eu continuo usando o ambiente normalmente. Geralmente é assim que a gente usa. Geralmente muitos ambientes acabam usando assim. Porém, existem algumas limitações quando você não está usando um certificado válido no seu ambiente, tá? Vamos ver aqui quais seriam algumas delas. Bom, você tem algumas formas de ter um certificado válido, tá? Você pode pagar por isso. Então, você tem um DNS, ou seja, o e-mail da sua empresa ele está em cima de um DNS, de um site. Então vamos pegar aqui o meu exemplo: www.projetoempresalivre.com.br. Eu posso pagar para ter um certificado SSL desse domínio e eu uso esse certificado para entregar no meu Proxmox para fazer um redirecionamento. No meu caso aqui, o meu PVE está na OVH, está numa nuvem. Então, eu tenho o meu DNS, ok? Eu tenho um DNS válido, ok? Eu tenho um Proxmox. Eu não quero pagar novamente para ter esse certificado. Pensando nisso, existe uma plataforma que a gente chama carinhosamente de Let's. É Let's Encrypt. Let's Encrypt, deixa eu abrir aqui para vocês.
é um sistema, um site, uma plataforma de autenticação, de validação de certificado, tá? É um projeto onde você consegue ter um certificado válido para o seu ambiente sem que você tenha que pagar. É claro que você pode fazer doações para ele, tem todas as questões aqui, ó, do donate, tem a parte de doações, patrocinador, faça uma doação. Tem falando sobre quem são eles, tá? Então, por exemplo, se a gente abrir aqui, ó, o que é o serviço do Let's Encrypt? Ele é uma autoridade certificadora global. Nós possibilitamos que pessoas e organizações do mundo obtenham e renovem e gerenciem seus certificados SSL/TSL. Nossos certificados podem ser usados por páginas web que habilitam uma conexão segura HTTPS. Então ele fala que é segura mesmo? Nós não cobramos taxas por certificados. A Let's é uma organização sem fins lucrativos. Nossa missão é criar uma web mais segura e respeita a privacidade do usuário. Ou seja, eu posso pagar pelo certificado, mas eu também posso usar a Let's. E ele é amplamente usado. Caio, o porquê que eu uso um certificado? Bom, vamos lá. Qual é o primeiro benefício de eu ter um certificado válido aí no meu ambiente, no Proxmox, ou qualquer um que seja, tá? Não só no Proxmox. Por exemplo, eu estou... vou configurar no final do dia um certificado válido na Let's para o meu Proxmox, para o meu pfSense, desculpa. Por quê? Esse meu pfSense, por mais que ele esteja protegido atrás do Proxmox, eu preciso do certificado para fazer algumas coisas, tá? Então vamos lá. Qual a motivação de eu usar um certificado pago ou pela Let's? Bom, o primeiro item é que um acesso com um certificado inválido transmite uma insegurança para o usuário. Então, se você está provendo serviços, se você é um consultor ou se você é uma empresa que tem o PVE, por exemplo, no seu ambiente, não ter um certificado válido passa, primeiro, um ar de falta de profissionalismo. Você passa aquela insegurança de, por exemplo, você vai fazer uma compra em um site. Se aquele site não demonstra que é confiável minimamente, você pode pensar em fazer aquela compra ou não. Então, o primeiro item é com relação a uma segurança, tá? Os navegadores modernos bloqueiam ou ocultam acesso por HTTPS não autoassinado. Então, o que é um certificado autoassinado? Quando a gente tem o Proxmox nativo, assim que a gente instala, quem está assinando aquele certificado é a própria Proxmox. Ou seja, ele não é um certificado válido globalmente. Ele não é nem um certificado válido. Ele é só uma autoassinatura, ou seja, eu estou dizendo que eu sou eu, né? Mas quem sou eu? Eu estou dizendo que eu sou Caio. Tá, mas quem está me dizendo que você é Caio? Não, eu mesmo estou dizendo. Então, quando eu não apresento um documento, um RG, um CPF, eu estou usando eu mesmo. Então, quando ele fala autoassinado, é isso. O próprio PVE está dizendo que ele é aquele PVE, tá? Isso não transmite muita segurança. Bom, outro item. Scripts, integrações e APIs podem falhar ao exibir um certificado, ao exigir um certificado confiável. Isso aqui eu passei ontem, tá? Em linhas gerais, scripts até que não encontrei um caso de script. Por quê? Porque geralmente o script, por exemplo, os que eu uso, eles se conectam via SSH, fazem a interação que precisam fazer, exportam, enviam, fazem todo o trabalho e finalizam. Mas se o script tiver que interagir com uma API, a API com certeza ela vai reclamar. Por quê? Ela vai tentar fazer um primeiro acesso web e aí aquele primeiro acesso não está mostrando a tela que a pessoa precisa, tá? Ele está mostrando a tela do certificado inválido, ou seja, a API não consegue avançar dali. E quando você tem um certificado válido, aquela tela não aparece. Logo, a aplicação da API ela consegue seguir o fluxo dela. Então, quando você está usando uma API e você precisa que essa API funcione, você vai precisar de um certificado válido. Caio, qual certificado eu posso... Qual é a finalidade de eu usar uma API no meu ambiente? Vamos falar só sobre Proxmox. Vamos focar aqui no Proxmox. Eu posso usar uma API, por exemplo, para fazer
um backup automatizado, eu posso usar uma API para criar um ambiente automatizado, então em ambiente de cloud. Por exemplo, aqui no nosso ambiente, eu tenho 23 máquinas, tá? Eu tenho 23 máquinas, deixa eu ver aqui. Eu tenho 27 máquinas, tá? Sendo dessas 29 máquinas, tá? Eu tenho 27 máquinas desligadas, que são 27 máquinas de aluno. Cada aluno tem 3 hosts. Então, eu crio isso aqui via script, tá? Mas eu pretendo criar isso aqui via API. Agora, para que minha API funcione, a minha automação de criação de ambiente dos alunos funcione, se eu for fazer via API, eu tenho que ter um certificado válido para que ele não fique aguardando a próxima ação, a interação, tá? Ambientes expostos em nuvens ficam vulneráveis e não confiáveis, ou seja, se eu estou disponível na internet, eu preciso ter cada vez mais autoridade que eu de fato sou eu. Lembra do antigo Twitter, aquele selinho que você é verificado, ou do Instagram, aquele selinho azul? Bom, aquilo dali tem uma importância muito grande, porque aquilo traz autoridade, aquilo diz que você é você e que aquela pessoa de fato é aquela pessoa. Logo, você pode confiar nela. Então, quando a gente fala de certificado autoassinado, ele está dando uma carta em branco. Quando o certificado é válido, ele diz, eu de fato sou eu, pode confiar em mim, vamos fazer o que a gente tem que fazer, que é o caso da API. Bom, como eu falei, a gente tem uma falta de profissionalismo percebida por clientes. Então, quando eu falo muito com consultores, eu tento sempre trazer essa pegada de boas práticas e de qualidade de interação. Quando a gente usa um certificado válido, a gente tem ali um profissionalismo maior, tá? E por que não usar alerts, já que não tem custo, para que eu tenha esse profissionalismo, tá? Então é isso que eu falo para vocês. Então essas são as motivações do problema, para resolver o problema. Então, por que usar Let's Encrypt? Bom, porque ele é gratuito, né? No nosso universo de código aberto, isso é uma coisa muito importante, né? Porque ele é, além de ser gratuito, ele tem um reconhecimento global, ou seja, ele é válido globalmente. Porque ele tem suporte automático à renovação, ou seja, eu não vou fazer ele agora e daqui a 30 dias ele vai perder o acesso, eu tenho que renovar, tá? Muitos ambientes fazem isso manualmente para outras autoridades e elas precisam todo mês fazer a remoção do certificado, gerar um novo e importar no ambiente. Aqui a gente não tem isso. Aqui a gente tem uma automação que faz a renovação automática, já troca o certificado e você nem percebe. Então, com a implantação que eu vou mostrar aqui para vocês nessa aula, tá? Na prática, com a implantação que siga essas boas práticas, você faz isso uma única vez e seu ambiente vai ser renovado automaticamente, tá? O certificado é válido por 90 dias. O que a gente geralmente faz é colocar para renovar com 60 dias, com 45 dias. Não é um problema, tá? Então, a gente tem esse item que ele tem um suporte à renovação automática através do protocolo da Acme. Ele é altamente confiável, como eu já falei, os navegadores reconhecem comumente, ele é reconhecido globalmente, ele é amplamente usado. Tá? Ele tem uma integração nativa com o Proxmox, ou seja, quando eu falo que, na verdade, para todo sistema de código aberto, sempre prefiram integrações que funcionam nativamente. Tá? Não só para Proxmox, mas para qualquer sistema de código aberto. Quando ele fala que é integração nativa, ele está dizendo que não usa plugin. Tá? Por exemplo, eu tenho aqui, ó, em Data Center, eu venho aqui, eu vou ter Acme. Eu tenho aqui já o certificado. Eu tenho a parte de accounting e a parte de plugins. Caio, que plugin é esse? Se ele falou que... Vocês não estão vendo, né? Pera aí. Ah, vocês estão vendo sim. Que plugin é esse que ele falou que não tem plugin? Esse plugin é diferente, tá? A gente vai falar o que é isso. Mas nativamente eu tenho aqui o account para eu criar, sem eu precisar ir lá na linha de comando, digamos assim. Bom, ele é ideal para ambientes locais, nuvens, educacionais e corporativos, ou seja, é ideal para todo mundo. Bom, os benefícios práticos no ambiente, né? O acesso via navegador sem alertas que bloqueiam o acesso, ou seja, falsos positivos.
você tem um firewall na sua rede, ele vai bloquear, tá? Possivelmente esse acesso, porque ele não reconhece o HTTPS, ele não consegue fazer o man the middle, tá? É uma segurança real as conexões, ou seja, você garante que você é você. É um funcionamento correto de APIs e integrações, por exemplo, com os ABICs, com scripts automatizados, etc. Você pode facilmente expor Proxmox em nuvens públicas, como OVH, Azure e AWS, e dar uma percepção de profissionalismo, como eu já falei. Bom, como é que a gente vai configurar? Vamos agora para a prática, né? A gente já falou demais e vamos para a prática. Bom, eu tenho aqui um passo a passo onde ele fala onde eu vou localizar. A primeira coisa que eu preciso fazer, pessoal, é que para usar o certificado válido, eu preciso de um DNS, tá? Então, não faz sentido eu utilizar um SSL para IP, nem permite, tá? Então, como é que a gente faz isso? Bom, vocês estão vendo aqui em cima que eu estou usando um DNS, tá vendo? pve1.projetoempresalivre.com.br. Caio, meu ambiente está local. Como é que eu faço isso? Você vai lá no seu servidor DNS e diz que aquele IP daquele servidor, 92.168.168.50, na verdade é PVE01 ou proxmox. O seu domínio. Tá? Feito isso, você vai acessar o seu Proxmox não mais pelo IP, e sim agora pelo DNS. Feito isso, ele vai reconhecer, vai acessar, e aí você consegue se adiantar e fazer essa etapa com a gente. Isso é para ambientes locais. Caio, meu ambiente está na OVH. Como é que você fez aí se seu ambiente está na OVH se você não tem DNS? Eu tenho. Na verdade, eu fui lá no registro de DNS do meu domínio, ou seja, meu domínio hoje está hospedado no TurboCloud. Eu fui lá no TurboCloud, nas seções DNS, e eu criei um apontamento, um registro A para o meu IP real, que a OVH me deu, que é o 51.222, alguma coisa, e disse, ó, na verdade ele vai responder por pve1.projetoempresalivre.com.br. Feito isso, o meu acesso depois de algumas horas passa a funcionar pelo DNS e aí eu consigo seguir. Ficou claro isso, pessoal? Qualquer coisa, bota aqui nos comentários a dúvida, porque eu procuro uma outra forma de explicar com material complementar. Bom, ele está mandando aqui, ó, acesse seu Proxmox, vai em Data Center, Acme, Account, Add. Bom, Data Center, Acme, Account, Add. O que eu vou fazer aqui? É a primeira vez que eu estou acessando, eu não tenho um e-mail cadastrado. Eu preciso acessar o site da Let's para poder criar um acesso? Não necessariamente. Se eu clicar aqui, ó, eu tenho toda a explicação de como ele funciona, né, o subscript dele, mas eu não preciso ter uma conta disponível. Eu vou criar aqui um account name, vou criar aqui como Caio Monteiro, e o meu e-mail, eu vou criar o meu e-mail. Vocês vão colocar um e-mail de vocês, o e-mail que vocês usem, claro. Eu estou colocando meu Gmail aqui porque o meu Gmail é o meu e-mail corporativo. Eu só não migrei ainda o DNS, tá? Mas vocês colocam o e-mail corporativo de vocês. Aqui, ó, em Acme Directory, ele vai mostrar aqui, ó, Let's Encrypt V2, tá? Aqui, vamos ver o que ele fala aqui pra gente. Aqui, ó, Let's Encrypt V2, tá? E vocês vão clicar em aqui, Accept, e vão clicar em Registrar. Ele vai gerar uma conta pra gente, ele vai criar o login, ou seja, desse e-mail com a Let's Encrypt, e vai dar OK aqui, ou seja, ele concluiu já essa parte. Aqui vai ficar caiomonteiro.ti, tá? Caio, que plugins são esses? Você falou, você disse que ia falar e não falou. O que é que acontece? Deixa eu ver se eu explico aqui, né, pessoal? Eu explico aqui. Cara, eu fico muito feliz quando eu preparo a aula que realmente atende ao que eu preciso dar. Vamos lá. Quando eu tenho a porta 80 liberada na minha internet, ou seja, quando o meu Proxmox consegue se comunicar na porta 80 para fora, isso que eu fiz aqui de criar um account vai funcionar e acabou o papo. Já vai registrar e pronto. Só que em alguns ambientes,
alguns da OVH, AWS, Azure. A porta 80 não está disponível. Ou, se esse servidor, esse Proxmox, no meu caso aqui, fica melhor explicar para vocês assim. No meu caso aqui, eu tenho um Proxmox na internet, na cloud, e eu tenho um PFSense na rede local. E aí eu tenho, para acessar o PFSense, eu faço uma NAT e uma DNAT via iptables do Proxmox para o PFSense. Tá? Às vezes, você pode ter o seu Proxmox dentro de uma cloud e o seu firewall de borda ele está fora, ou seja, ele está antes, ele está de fato na borda. Então, muitas vezes, o seu ambiente interno não tem comunicação para saída de internet na porta 80, porque ele está protegido ali. Quando isso acontece, você precisa usar um atravessador, ou seja, se eu não posso usar a porta 80 para se comunicar e registrar e renovar o certificado, eu preciso que alguém faça isso por mim. É um atravessador, é um facilitador. Quem faz isso, nesse caso específico, a gente pode usar um plugin por exemplo, tem vários aqui, tá? A gente pode usar um DNS da Cloudflare, ou vários DNS, por exemplo. Aqui eu tenho um da Cloudflare e eu tenho outros APIs de DNS que se propõem a fazer isso. Que basicamente ele vai receber o registro via API e vai dizer, beleza, cara, tu não consegue registrar na porta 80, né? Porque tu tem algum bloqueio aí. Eu vou registrar para tu. Então ele registra, devolve e devolve para o meu ambiente. Então ele funciona como um atravessador ali para que eu tenha essa demanda concluída, tá? Inclusive, a Cloudflare é amplamente usada. Se você nunca acessou nada que pediu validação da Cloudflare, eu acho que você não navegou na internet ainda. Bom, então, aqui é caso você use a parte de Cloudflare para fazer essa validação do DNS. Não é o nosso caso. E na ampla maioria não vai ser preciso, tá? Então a gente vê até o item 3 aqui. Depois, a gente vai no próprio nó do PVE. Caiu um livro aqui, ó. Assustei. Depois vai no próprio nó do PVE em System e Certificados. Então vamos lá. Eu vou no próprio nó do PVE. Aqui eu estou usando o conceito de tag. Deixa eu voltar aqui para server para ficar mais fácil para vocês. Pronto. Conceito de server. Cliquei no PVE e vou em System Certificados. Eu tenho aqui, ó, certificado. Aqui agora eu tenho meus 2 certificados autoassinados. Tá? Eu tenho aqui, ó, o segundo tá inclusive com o meu IP real, 51222, então minha memória tá boa. E eu tenho o meu primeiro lá para o PVE root e o certificado do root. Beleza. O que é que ele quer que eu faça aqui? Bom, lá no data center eu criei o registro. Eu peguei o meu e-mail e eu disse, ó, eu quero usar. Agora eu preciso aplicar no nó. Por quê? Data center, quando eu tenho cluster ou não, as configurações de data center, elas falam sobre configurações gerais para todos os nós daquele cluster ou daquele standalone nó, que é o que a gente tem aqui, ó. A gente tem um standalone. Então, quando eu registrei o e-mail lá em cima, agora eu tenho que dizer assim, ó, eu tenho um e-mail registrado lá em cima, no data center, eu quero usar ele aqui. Então, eu venho aqui em adicionar e eu vou dizer, ó, HTTP o domínio, eu vou colocar o meu domínio aqui. Então, por exemplo, vamos pegar aqui o exemplo que ele deu aqui. Se eu for usar a Cloudflare, o modo de autenticação vai ser DNS, se não vai ser HTTP, no geral é HTTP. E aqui eu vou colocar PVE Master, projeto empresa livre. projetoempresalivre.com.br. Eita! Só o domínio, tá, gente? Sem o www, sem o HTTPS, como eu fiz aqui, tá? É porque eu colei, ele trouxe tudo. Então ele vai ficar assim. No meu caso, pve-master.projetoempresalivre.com.br. Quem é PVE Master? É o nome do meu host, tá? Então, gente, eu sei que é legal, mas servidores com nome de cidades de anime, né? Eu sei que é legal, né? Ontem eu assisti um servidor que era Kandor, né? Kandor é a cidade de Krypton, né? É legal, mas não fica tão profissional. Então aqui
ele é o nome do host. Tá? Então, para ficar bonito na internet, você coloca um nome mais amigável. PVE Master, por que para mim PVE Master? Porque é o PVE que eu uso para o Lab. Depois ele vai mudar de nome, tá? Porque quando eu criar as automações, eu quero que quando o aluno se matricular, daquele determinado curso, já crie um ambiente para ele. Alguns cursos eu estou tentando oferecer dessa forma. Então espero que eu consiga, os próximos cursos, ter um ambiente isolado para cada aluno, tá? Não é a realidade agora, porque exige um nível de investimento muito alto. Que se eu for fazer esse investimento alto, eu vou ter que repassar e eu não quero isso. Então, o domínio vai ser o meu host.meu domínio, como ele fala aqui, ó. Tá? E eu vou criar. Quando eu crio, ele vai colocar aqui embaixo, ó, pvmaster. Tal. Está aqui como standalone no tipo, tá? E o que é que ele quer que eu faça agora? Clique em Order Directory Now. Order certificado, tá? Diretório. Eu tô com o diretório na cabeça porque ontem eu descobri como é que a gente coloca um diretório para uma VM sem usar o Samba, por exemplo. É arretado, mas isso é papo para outra aula. Deixa eu voltar aqui. Aqui. Então, clico aqui e ele não tá deixando eu clicar aqui, ó. Tá vendo? Eu vou clicar aqui em Use Account, vou clicar em Editar e vou dizer que ele vai usar a conta que eu criei lá em cima. Por quê? Porque aqui eu criei o domínio, mas aqui eu vou dizer, ó, esse domínio aqui embaixo, eu quero que você registre usando essa conta. Então eu vou aplicar aqui. Quando eu marco aqui, ele vai habilitar aqui, ó, Order Certificado Now. Ou seja, submeta o meu certificado agora, tá? Eu vou clicar e ele vai fazer a tentativa de validação. No meu caso, para HTTPS na porta 80, ele precisa funcionar. Se eu estiver usando DNS, ele não vai funcionar. O que é que ele deu aqui? Ele deu aqui, por exemplo, que o certificado status falhou. Vamos analisar por quê. Por que ele falhou? Porque, deixa eu ver se eu abro aqui para vocês. Pronto. Ele falhou aqui por quê? Porque o meu hostname tá para PVE Master. Só que o meu registro de DNS no meu servidor web tá para PVE 01, ou seja, PVE 1. Então, quando ele tentou registrar, opa, PVE Master.projeto empresa livre, lá na Let's, vai lá no site dele e vê se é esse mesmo. Ele disse, opa, não é. Tá? Então, o que é que eu preciso fazer aqui? Ou eu coloco no DNS o mesmo nome do meu hostname, ou eu crio aqui no DNS o PVE Master, ou eu crio outro, mas eu tenho que informar lá. Nesse caso aqui, para mim é mais simples fazer o seguinte: editar aqui e colocar PVE1, tá? Depois eu posso mudar o hostname aqui. Mas para mim, por que eu fiz PVE1 lá no DNS? Porque eu vou ter outros. Eu vou ter PVE2, PVE3, PVE4, PVE5. Se eu clicasse PVE Master, ficaria um pouco estranho, porque eu não saberia qual é qual, tá? Então, o domínio que você precisa criar aqui, ó, o subdomínio aqui, ó, você precisa informar aqui, tá? Vou clicar em OK e vou clicar agora em dar uma solicitação de registro. Ele submeteu, ele está tentando, e aí ele fez aqui, ó. Ele foi na Let's, verificou a conta tá ok. Ele foi no domínio, verificou o domínio é válido, aqui ó, domainpv1.com, está ok, ou seja, ele validou minha conta na Let's e validou meu DNS. E assim ele consegue gerar um certificado válido, onde ele fala, ó, agora eu sei que tu é você. Eu sei que tu é você, não combina, né? Paciência. Bom, percebe que ao momento que ele está aqui, ele já veio para cá para cima. Então mostrou aqui, ó, validade, ó. Desde 22/5, ou seja, hoje, às 9h34, até 20/8, tá? Então eu tenho aí mais ou menos 90 dias, tá? Perceba que aqui em cima, perto do meu DNS, agora sumiu a exclamação no cadeado. Então perceba aqui que ele agora está funcionando. Quando eu venho para cá, ó, eu vou acessar o meu Safari novamente.
é a primeira vez que eu estou acessando esse Safari aqui para o meu PVE, tá? Da nuvem. Logo, ele deveria aparecer aquele aviso de certificado não válido. Mas não é isso que acontece. Ele aparece o certificado válido, ou seja, ele não apareceu aquela mensagem mais, tá? Então aqui o meu certificado já está válido. Vamos voltar lá. Bom, a emissão do certificado após instalado automaticamente em renovação é feita durante 30 dias. Na verdade, ele mudou, tá? É 90 dias. Caio, como é que eu garanto que vai ter a renovação? Bom, a renovação ela pode ser feita manualmente quando eu clicar aqui, tá? Em order, ele vai renovar. Mas eu não quero isso. Eu quero ter uma garantia que ele vai renovar automaticamente. Se eu fiz tudo via linha, tudo via interface web, a renovação já é automática. Mas eu quero garantir. Eu quero, né? Eu quero ter uma segurança maior. Bom, aqui está o passo a passo da Let's, tá? Caso vocês não usem a porta 80, tem explicando. É super simples, já está aqui. Por quê? No Let's você tem que gerar um token para depois usar no arquivo de configuração, tá? Aqui é o registro via linha de comando, tá? Que a gente não precisou usar. Caso você não tenha acesso web. Por que isso é importante, Caio? Eu sempre vou trazer isso aqui, pessoal. Tudo que você faz na interface web, a priori você consegue fazer no CLI, na linha de comando. Então, eu sempre demonstro para que vocês não fiquem dependentes da interface web. Vocês possam fazer as coisas via linha de comando também. Então, esse mesmo registro aqui, a gente fez via interface web. Tá? Eu quero garantir, por fim, que eu tenho um registro automático. Então, eu tenho aqui, ó, uma linha de comando que vai fazer a renovação, tá? E eu tenho para restartar a minha interface web do Proxmox. Você já tem isso pronto. Isso aqui é um script, tá? Você vai clicar aqui para baixar o script e você vai seguir o passo para colocar ele lá no Crontab. Então, basicamente, pessoal, vocês vão abrir o Crontab. E vocês vão colocar aquele carinha lá. Então, por exemplo, eu dei um cron tab "-e" para me trazer o cron do usuário root, tá? Do usuário root, eu coloco lá porque fica protegido só para o root, só o root consegue ver, tá? Eu tenho para ele validar mensalmente. Então, mensalmente, ele vai executar esse certificado aqui, tá? Que certificado é esse, Caio? Esse certificado aqui, ó. PVE No, Acme, certificado, renovação e force. Depois que ele faz a renovação, ele restarta o web do Proxmox. É basicamente a mesma coisa de que esse carinha aqui, Acme certificado, ele está fazendo aqui. Esse certificado faz a mesma coisa que eu faço clicando aqui. Tá? Então, dessa forma, eu tenho uma garantia que, independente da minha interface web, porque um dia ela pode falhar, pode ter uma atualização do Proxmox que essa interação do Acme mude em alguma versão futura, eu tenho um certificado que vai funcionar. Por quê? Porque ele não está levando como dependência a interface web, ele está rodando um comando direto no shell, tá? Que vai se comunicar com o meu kernel, que vai interpretar e vai fazer funcionar. Tá? Então, dessa forma, eu tenho uma renovação automática ali do meu ambiente. Bom, feito isso, eu tenho apenas alguns resumos para passar para vocês aqui. Eu tenho que, só para relembrar, que se seu ambiente se comunica com a porta 80, você vai fazer exatamente o procedimento que eu fiz aqui junto com vocês. Se ele não se comunica com a porta 80, você vai fazer um DNS via plugin, que já também tem o procedimento aqui em cima. Sugiro que usem a Cloudflare. Tá? Tá aqui a Cloudflare. Você cria uma conta lá. Inclusive, quem tem ambientes na AWS, na Azure, gosta muito da Cloudflare, né? Então, já que vocês estão acostumados a usar elas, vocês podem usar aqui. Bom, sobre o domínio e subdomínio do DNS, o domínio ou subdomínio deve apontar para o seu IP público, que foi o que eu fiz aqui. pve1.projetoempresaler.com.br, apontando para 51.22
240.171. Então eu preciso ter esse item, que é o que eu tenho aqui. Subdomínios, como pve.seudomínio, são totalmente compatíveis, que foi exatamente o que eu fiz. pve1.meudomínio. Então foi exatamente o que eu preguei aqui para vocês, foi o que eu fiz, tá? DNS como domínios de DNS, que são domínios dinâmicos, geralmente não funcionam na LEDs, tá? Então, de fato, você tem que ter autoridade sobre aquele domínio, ou seja, tem que ser seu, tem que ser da sua empresa. Caio, é um ambiente laboratório, eu quero fazer mesmo assim. Cara, registra um domínio. R$40, 3 anos, se eu não me engano, R$40 o ano, e aí você usa, tá? É necessário ter acesso ao painel DNS, que é o que a gente tem aqui, ó. Tá? O painel DNS, o cPanel do DNS, que é o que eu tenho aqui. E os certificados necessários não funcionam com IP puros, ou seja, o 92, o 68, que é o que eu falei para vocês. É obrigatório um DNS válido. Então, se está na nuvem, registra no painel do DNS. Se está local, registra no servidor do DNS local para que ele resolva externamente isso. E sobe isso lá para cima também. Se tiver local, configura no DNS, geralmente do AD de vocês, e também configura no painel. Tá? Bom, o script de renovação já está aqui. Tá? É só baixar ele e subir no ambiente de vocês. Ah, Caio, não sei subir. Só copiar isso aqui. Cria um documento, cria um script, copia aqui, cola lá. Eu fiz de uma forma tão pequena, dá para fazer com mais itens. Mas eu fiz tão simples porque se você não conseguir nem copiar, você pode digitar. Caio, eu quero copiar, não quero digitar, eu quero transferir esse certificado. Deixa eu ensinar uma coisa aqui, ó. Você vai clicar com o segundo botão do mouse aqui e vai clicar em copiar link. Depois você vem no seu Proxmox. Olha só. Estou lá no home. Tá? No home o certificado tá. Vou aqui em dados. wget, colo o link. Dá um enter. Olha o que ele vai fazer. Ele baixou o meu certificado. Ele baixou o meu script. Então, o wget você pode usar. Caio, não tem o wget. apt install wget. Tá? Instala e depois usa. Tá? Então, essa é uma forma que você também pode usar para baixar direto no servidor. Tá? Bom, aqui você vai configurar manualmente, tá? no crontab por garantia, para ter uma garantia ali do seu Let's Encrypt. E aqui algumas dúvidas que eu coloco para vocês. Esse link eu vou colocar aqui embaixo dessa aula, para que você possa ler com calma, copiar, para que você possa verificar para ter alguma dúvida comigo, tá? Então, tem aqui algumas dúvidas, uma FAQ para que você possa entender. E, basicamente, como muitas das aulas eu estou gravando para o curso, algumas delas pode ser que eu libere de forma gratuita ou de forma assistida para algum grupo de pessoas específico. Se você está vendo essa aula e você não é meu aluno, bom, essa aula faz parte do curso Virtualização do Zero com o Proxmox e ela também vai fazer parte do projeto Empresa Livre. Então, se você viu essa aula, não é meu aluno ainda, considere se tornar meu aluno, as informações vão estar aqui embaixo. E se você já é meu aluno, eu quero que você só avance para a próxima aula se você fez todos os itens da aula anterior. Então preste atenção, porque tem certificado válido, tá? Inclusive, eu recebi essa semana eu vou até verificar uma forma de compartilhar isso no Instagram, que um rapaz ele teve um aumento salarial, conseguiu pleitear um aumento após fazer o curso e implantar na empresa dele. Então eu fiquei muito feliz. Cara, eu nem dormi com essa informação. Eu fiquei muito feliz mesmo. E eu espero que você possa também galgar melhores coisas. Então, se você não é meu aluno, considere se tornar meu aluno. Se você já é meu aluno, eu aguardo você na próxima aula. Então, o link está aqui embaixo dessa aula, tudo está aqui embaixo. E continue estudando e qualquer coisa, tem a parte de dúvidas aqui, você tem meu e-mail, você tem meu WhatsApp, tá? Tem um grupo do WhatsApp, você tem tudo que você precisa para poder se dar bem aqui com o Proxmox e com qualquer tecnologia de código aberto, tá, pessoal? Então, por enquanto é isso. Tchau, tchau.